Continuando a série de mensagens falando sobre se preparando para os últimos dias, onde nós estamos estudando a revelação de João em Apocalipse, as cartas da igreja da Ásia. E nós então falaremos nessa manhã sobre a carta à igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2. E nós leremos apenas o versículo 18. Mas não feche a sua Bíblia, porque nós leremos os outros versículos no decorrer da mensagem. Apocalipse 2, versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. E, ó Pai, por se fazer presente, o Senhor está literalmente tratando individualmente com cada um de nós, conforme a Tua palavra. Por isso, ó Pai, não deixa ninguém sair daqui, ó Pai, achando que o Senhor não falou com ele. Senhor Deus, tampe os nossos ouvidos para as coisas desse mundo. E que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam atentos para ouvir a Tua voz. Nessa manhã, em nome de Jesus, como o Senhor falou comigo, Pai, tão profundamente, fala com a Tua igreja, que eu seja só um instrumento em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Como a gente tem caminhado, meu querido, falando sobre essas cartas, eu disse no início da série que eu estava preparando um estudo para falar sobre Apocalipse. Pretendo começar esse estudo aqui na igreja a partir de setembro, para a gente estar estudando a carta de Apocalipse, dentro das profecias, dentro de tudo aquilo que Deus está alertando a igreja. E eu então, nesses estudos, eu descobri algo profundamente nas cartas que João escreve à igreja. E isso me chamou a atenção, porque eu fiquei logo pensando, olha, muitas das vezes nós como igrejas estamos dispersos. Nós não estamos nos preparando para o encontro com o Senhor. E a ideia de se preparar para o encontro com o Senhor é a mesma ideia de que a noiva se prepara para o casamento. É a mesma ideia de se preparar para encontrar com o noivo. É aquela expectativa. Meu querido, terá um coral, um instrumental, vai ter anjos cantando. É a mesma ideia quando a noiva se prepara em adoração, escolhe as músicas de adoração para encontrar com o noivo. Quando ela sonha e ela deseja estar vestida de branco, com aquele véu enorme, que quando ela chega aqui o véu ainda não acabou de entrar. Essa ideia que a igreja tem que ter ao encontrar com o Senhor, se preparar para os últimos dias, é nisso. E João, então, começa a trazer essa ideia de preparação para a igreja. E a minha primeira mensagem foi falar, meu querido, você tem que se preparar com o encontro com Jesus, porque Ele é o examinador da igreja. E esse examinador da igreja não é qualquer um, não há nada escondido e oculto que Jesus não conheça e não possa ver. É isso que João está dizendo a Tiatira. Meu querido, você está diante daquele que tem os olhos como chama de fogo e com os pés com bronze reluzente. Quando nós entendermos isso, meu querido, nós precisamos entender que para se preparar para os últimos dias, nós precisamos preservar a nossa vida pura. É isso que eu quero falar para você nessa manhã. Se preparar para os últimos dias, preservando uma vida pura. Eu tenho certeza que quem gosta de goiaba aqui? Goiaba, né? Branca ou vermelha? Vermelha, é a vermelha mesmo. Aí, meu querido, pensa numa goiaba bonita, vermelha, né, apetitosa. E aí você dá aquela bocada, né, bocão igual o meu, você quer bocada gostosa. E aí quando você olha para a goiaba, qual que é o pior? Ver um bicho na goiaba ou meio bicho?
É melhor encontrar um bicho, porque meio bicho vai conotar que você comeu a metade do bicho. E é mais ou menos isso, meu querido. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, eu tive essa experiência. E é interessante que quando você vai conversar com as pessoas mais antigas, né? Fala assim, não, bicho de goiaba é goiaba. Não é isso que você ouvia? Tenho certeza que você ouviu isso, porque eu ouvi isso muito. E eu passei a minha infância acreditando que bicho de goiaba é goiaba. E aí, meu querido, lógico, eu não sou nenhum agrônomo, não tenho conhecimento nenhum nesse aspecto, e eu fui acreditando, até porque foi meus avós, meus pais que disseram isso, e aí eu fui acreditando, até que um dia eu encontrei um artigo falando sobre bicho de goiaba. A agrônoma chamada Carla Patrícia, zoóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela escreveu algo assim: com uma espécie de ferrão localizado no abdômen, a mosca da fruta rompe a casca e deixa seus ovos dentro do fruto. Esses ovos se transformam em larvas que se alimentam da polpa da fruta e vão abrindo nela túneis onde possam viver. Isso favorece a proliferação de bactérias que aceleram o apodrecimento da fruta. Para as larvas, esse processo é importante, pois a casca fica permeável, permitindo a entrada de mais ar e facilitando sua respiração. Quando a fruta cai do pé, a larva se enterra alguns centímetros no solo para continuar seu desenvolvimento no estágio de pupa crisálida, um período intermediário antes da metamorfose total. Após 10 dias, ela finalmente vira uma mosca. Então, meu querido, acabo de informar para você que bicho de goiaba não é goiaba. Meu querido, nessa manhã, o que João está dizendo para a igreja de Tiatira, que a igreja estava bichada. A igreja tinha uma aparência de uma goiaba maravilhosa, apetitosa. Aos olhos daquela comunidade, daquela sociedade, era prazeroso estar naquela igreja. Mas o texto, nós vamos ver aqui nesse caminhar, vocês vão ver que tinha um bicho na goiaba. Tinha um bicho naquela igreja, que sutilmente, como larva, ia abrindo caminho para apodrecer aquela igreja. E, meus queridos, quando a gente diz que nós precisamos se preparar para os últimos dias, é porque muitas das vezes nós estamos vivendo desse jeito. Nós estamos vivendo um evangelho que aparentemente é lindo, maravilhoso, porque Deus nos dá talentos e dons para cantar, para louvar, para pregar, para permanecer no amor do Senhor. Mas nós esquecemos que muitas das vezes pequenas e sutis larvas têm entrado no nosso coração e têm contaminado nossa percepção de evangelho e de vida cristã. E é isso, meu querido, que estava acontecendo com essa igreja. É certo e é fato que nós vamos ver que a Tiatira não estava completamente bichada. Mas, meu querido, no interior estava havendo muita contaminação. E se você ler o texto, nós vamos ler a larva chamada Jezabel. Exatamente como o bicho da goiaba faz com que a goiaba, apropriando-se dela, alimentando-se dela para dar luz a um bicho, meus queridos, muitas vezes tem anticristos carregando de engano, se apropriando da igreja para dar luz à heresia. O próprio apóstolo João, antes de escrever essa carta de Apocalipse, ele diz lá em 1 João 2, 18 a 21, diz assim: olha, filhinhos, meus filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso eu sei que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram nossos, pois se fossem nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era nosso. Mas vocês têm uma nação que procede do santo
E todos vocês têm conhecimento, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. O que João estava dizendo para a igreja, meu querido, é que a igreja precisa estar atenta para não apodrecer. A igreja precisa estar atenta para discernir o que o Espírito Santo nos mostra. Por isso, meu querido, que o que rege a igreja é o Espírito Santo de Deus, rege os nossos corações e nossa vida cristã. Ele que nos traz o discernimento para que as moscas não pousem sobre nós. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender por que Tiatira estava enfrentando isso. Tiatira, meu querido, era a menor cidade daquela época. E é interessante você pegar as cartas, é para onde João escreve mais versículos. Porque Tiatira, ela estava dentro de um contexto muito contaminoso. E ela tinha uma importância grandiosa comercial, porque todas as pessoas que tinham comércio naquela igreja, elas não poderiam viver fora dos chamados grêmios. E aqui não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, nem o time do Grêmio. Tem a ver com os sindicatos. E eu tenho certeza que você sabe muito bem o que significa sindicato. Sindicato de trabalhadores, sindicato de médicos, sindicatos, toda profissão tem um sindicato. E lá então, todas as pessoas que tinham comércio precisavam estar inseridas nos sindicatos. Inicialmente não tem problema nenhum. Mas os sindicatos, eles tinham também uma contaminação religiosa. Cada sindicato tinha um Deus para se render. E a igreja de Tiatira, então, os irmãos ali precisavam, então, se posicionar. Porque se eles não se envolvessem com os sindicatos, dentro do contexto comercial e religioso, eles poderiam ser o quê? Anulados, afastados, eles poderiam perder poder aquisitivo, poderiam perder empregos, perder dinheiro. Mas em contrapartida, se eles se associassem a isso, eles estavam deixando o quê? A larva entrar na vida deles, e eles então negariam o Senhor. Numa visão empreendedora, talvez homens de negócio que estejam aqui, vai falar assim: pastor, mas isso seria um suicídio comercial. Abrir mão de estar dentro desse contexto poderia ser um decreto à falência. Mas, meu querido, talvez o que João está alertando a Tiatira é dizer o seguinte: é melhor uma falência comercial do que uma falência espiritual. Porque, meu querido, preservar uma vida em santidade pura passa por sacrifícios. Cada grêmio, cada sindicato tinha uma idolatria dentro dela, e ainda não só uma idolatria, mas tinha banquetes que serviam comida a esses ídolos. E além de ter celebrações recheadas de imoralidade sexual. O que então o cristão deveria fazer nessa condição? O que a igreja de Tiatira então poderia fazer? Se proteger ou prosperar? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Em algumas conversas, ser ético ou ser esperto? Jeitinho brasileiro. Qual deveria ser a posição da igreja de Tiatira? Qual é a nossa posição como cristãos nessa situação? O engraçado, meu querido, que você vai acompanhar o texto aí, o texto de Tiatira fala de alguns pontos importantes para ela. Ela preservava a sua fé. Ela mantinha uma integridade, como nós vimos na falta da igreja de Pérgamo. Ela mantinha essa integridade, mas o que estava acontecendo é que a mosca da fruta estava sendo depositada na igreja. A larva do engano estava entrando. E é interessante que no versículo 24, essa larva chamada, analogicamente como Jezabel, ela fala o seguinte: olha, para vencer Satanás, versículo 24, é preciso conhecer as profundezas de Satanás. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela própria experiência. Olha que absurdo! E sabe como que a gente prolifera isso? Eu tenho certeza que você já vivenciou isso, porque eu vivenciei.
Muitas das vezes a gente, quando vai dar testemunho, a gente espera um testemunho impactante, sabe por quê? De alguém que era algo e agora não é mais. Correto? É o que mais a gente espera. Quando a gente vai ouvir um testemunho, a gente está esperando para ver o cara contar o tamanho do pecado, para ver o tamanho da graça recebida. É isso que a gente pensa. Agora, por que a gente não exalta o testemunho de alguém que nunca desviou? De alguém que desde pequeno, da terra em terra, de permaneceu íntegro, fiel a Deus, sem que contaminar com essas coisas do mundo. Esse deveria ser mais louvado. Pessoas que viveram como a gente, pessoas que enfrentaram as dificuldades que a gente enfrentou, mas não se corrompeu. Esse deveria ser colocado em lugar de destaque. É isso, meu querido, que muitas das vezes nós esquecemos. São esses que são os vencedores, são esses que são os heróis. Porque eles revelam que não é por causa de Cristo Jesus, mas é por causa de uma integridade, de uma pureza, que é possível permanecer. É disso que João está falando. E a primeira coisa que João fala, para a gente não deixar a larva do engano entrar no nosso coração e na nossa igreja, ele fala: nós precisamos continuar em Cristo para frutificar. Os versículos 18 e 19 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos os olhos são como chama de fogo, os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço o seu serviço, conheço a sua perseverança, sei o que você está fazendo, mais agora do que fez no princípio. Meu querido, nós precisamos permanecer no Senhor, não importa o tempo de cristianismo que a gente tenha, não importa o tempo de conversão que você tenha, nós não podemos descansar, porque nós não estamos num parque de diversão, nós estamos num campo de batalha. É isso que João está trazendo para a igreja de Tiatira. Olha, ela descansou. Você agora é grande. Você agora tem 1000 membros, 2000 membros, agora você pode descansar. Nenhum momento da palavra de Deus diz isso. Agora você pode afrouxar as rédeas da doutrina. Agora você pode, negociar com o pecado do outro. A igreja de Tiatira, meu querido, estava crescendo. E Cristo aqui mostra que mesmo com esse crescimento, ele continuava sendo aquele que tinha os olhos com chamas de fogo, que examina a igreja. Meu querido, aqui João está mostrando que agora Jesus não é aquele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, agora ele é o justo juiz. Ele não é mais aquele homem que foi levado ao matadouro, despindo da sua glória e da majestade. Não, João agora tem a visão de um Cristo glorificado, com um Deus todo-poderoso. E nós precisamos permanecer tendo fitos nos nossos olhos esse Jesus glorificado. Agora Cristo não se apresenta mais como Cordeiro, mas como aquele que foi elevado aos céus, e todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João está tentando trazer à igreja de Tiatira que os seus olhos sejam iluminados. Porque, meu querido, os olhos de fogo de Jesus conseguem iluminar tudo que está escondido. Consegue trazer juízo e purificar todo o pecado no meio do povo. Tiatira era uma igreja, 40 anos mais ou menos de fundação. Ela já tinha passado por muitas coisas. Por isso que Jesus elogia o comportamento dela, dizendo até que as últimas obras são melhores que as primeiras. Ela tinha o fruto do amor, que é o fruto do Espírito Santo. Paulo diz que esse fruto do amor é a palavra dita nos céus. Diz também que tinha o fruto da paciência, que é a longanimidade, que suportava e que tinha amabilidade, cortesia. O engraçado é que, se comparar a igreja de Tiatira com a igreja de Éfeso, Éfeso não suportou a imoralidade, a falsidade, mas faltava amor. Tiatira tinha muito amor, mas era relaxado com a contaminação do pecado. Meus queridos, o que João está dizendo é que nós precisamos dar frutos em nossa vida.
continuamente, não podemos relaxar. É tão triste quando a gente senta e vai conversar com o irmão: ah, pastor, eu já fiz muito para a obra do Senhor. Eu falei assim: meu irmão, você morreu? Que isso, pastor? Então você parou por quê? O que Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira, meu querido: olha, eu louvo a Deus pela sua fidelidade, mas continue sendo fiel. É engraçado. Eu estava chegando na antiga igreja e comecei a ministrar a escola bíblica dominical, e uma pessoa mais sábia, não vou dizer mais velha, mas mais sábia, pelos anos de experiência de ministério, falou: pastor, já sei tudo. Caramba, já sabe tudo? Eu tenho vários certificados de escola bíblica. Eu me trouxe uns 12 lá. Eu falei: bacana. Eu falei: que bacana, cara. Então vou fazer o seguinte: eu vou sentar e você vai dar aula para me aprender. Porque a experiência... Não, pastor, não dou aula não. Acabou. É isso, já fiz muito. Eu falei: meu irmão, e para que esse conhecimento todo retido? Enquanto você tem muito, outros estão padecendo, querendo esse conhecimento. Deus nos chama para compartilhar, para continuar crescendo. Porque quando você morrer, eu te garanto que, se você quiser, eu coloco o certificado lá, mas não vai subir para o céu. O que João está dizendo é que nós precisamos permanecer dando fruto até que Cristo venha, ou então até que Ele nos chame. Quando nós entendermos isso, meus queridos, nós vamos produzir raízes mais profundas, firmadas em Jesus, porque Jesus é a videira, e é dele que nós tiramos, olha, o nosso fortalecimento, é dele que nós tiramos a nossa frutificação. E aí a segunda coisa que João fala, além de nós permanecermos nele, João fala: nós precisamos continuar honrando a aliança que recebemos dele. Versículo 20 e 21 diz: no entanto, contra vocês eu tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Meus queridos, aqui está o problema. Quando nós nos acomodamos na nossa espiritualidade, nós abrimos a oportunidade de sermos conduzidos ao engano. Aqui o nome aqui, meu querido, é simbólico, porque está se relacionando a Jezabel. Essa você conhece lá em Reis. Aqui João está trazendo essa visão, que essa mulher, como enganou Israel naquele tempo, estava enganando a igreja de Tiatira. Ela foi uma igreja fervorosa, mas estava decaindo, perdendo o seu compromisso e aliança com o Senhor. O caráter aqui comercial ligado ao paganismo estava contaminando a igreja. E aí então surge uma mulher que se dizia profetisa e que estava ensinando os membros a comerem ofertas sacrificadas aos ídolos e se prostituindo na cidade. Isso aqui, meu querido, analogicamente, qual que é o pecado aqui? São dois. Primeiro, a falsa doutrina. Quando nós não temos uma base, quando nós não temos uma doutrinação correta, nós aceitamos qualquer balela que ouvimos por aí. E as pessoas achando que é verdade, que é a palavra de Deus. Nós ouvimos qualquer um dizendo que é homem de Deus e nós batemos palma, porque nós não temos a palavra de Deus no nosso coração. Olha, meu querido, ela estava ensinando que os crentes poderiam cometer suicídio intelectual e suicídio espiritual. Poderia se contaminar, poderia participar desses banquetes, comer carne sacrificada aos ídolos e praticar atos imorais, porque não tinha problema algum. Meu querido, deixa eu dizer para você que o prejuízo do pecado é maior do que o prejuízo financeiro. E ela estava induzindo aquela igreja a achar que o prejuízo financeiro era mais perigoso do que o pecado. Estava induzindo aquela igreja a amar mais o dinheiro que Jesus.
Amar mais as coisas materiais do que as exigências de Deus. O engraçado é que o argumento dela era o seguinte: olha, se associe com Satanás para você saber as estratégias dele, para você vencê-lo. Eu já falei isso aqui, meu querido, eu não preciso conhecer o falso para combatê-lo. Tinha um banqueiro na antiga igreja, e ele ensinava as pessoas a avaliar as notas. Nós ouvimos aí uma reportagem, não sei se você ouviu, uma mulher que saiu passando nota de R$200, enganando lá no Buritis, várias lojas sendo enganadas. Buritis, né, poder aquisitivo alto, ela comprando as coisas com nota de 200. E aí sabe o que o policial falou? Falou assim, ó, esses comerciantes precisam conhecer o quê? A verdadeira. E aquele banqueiro falava o seguinte, olha, eu ensino eles a conhecerem a verdadeira. Sabe por quê? Porque falsificação tem um monte por aí. Agora, se ela conhece a verdade, qual falso que vai enganá-la? Nenhuma. O problema, como a igreja de Tiatira, nós estávamos aceitando o falso como verdadeiro. Então qualquer coisa poderia ser verdade, porque eu não conhecia a verdade. O que nós precisamos, meu querido, é conhecer a verdade. Diz a palavra de Deus que a verdade faz o quê? Liberta. A falsa doutrina tinha contaminado. E a outra coisa, a falsa moral. E a falsa moral, meu querido, como nós conhecemos? Porque aquilo que era imoral, no passado se tornou moral, é aceitável. Aquilo que nossos pais, nossos avós condenavam, hoje nós achamos que é isso. Isso é uma visão retrógrada. Isso já passou. Que é isso? Você está completamente enganado, pai, avó, completamente enganado. E aqui, meu querido, o que essa Jezabel estava oferecendo era uma versão do cristianismo liberal. Sem regras, sem proibições, sem leis. O meu cristianismo é seguir a Jesus. Mas Jesus precisa fazer uma transformação na minha vida, porque todos aqueles que têm encontro com Jesus, ou são transformados ou voltam decepcionados. Porque Jesus nos fala que existe um fardo, mas o fardo é leve e o jugo é suave. Sabe por quê? Porque eu não carrego sozinho, porque Ele está conosco até os últimos dias. Se nós entendermos isso, meu querido, nós não teremos uma porta aberta, nós não teremos a busca da bênção, mas a busca do Senhor. Se o legalismo, a rigidez fere a igreja, a libertinagem faz sangrar o povo de Deus. Ambos escravizam e matam. Não devemos nunca nos curvar diante das dificuldades e deixar-nos levar pelas facilidades da vida. Meu querido, nós não podemos nos deixar levar pelas coisas que vão nos fazer trocar a bênção de Deus pelas coisas dessa terra. Nós não podemos fazer como Isaú, trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha. E, meu querido, tem gente trocando por coisa muito menor. O texto diz que Jesus ainda deu a oportunidade de arrepender. Dei a ela a oportunidade de arrepender. E ela não quis. Meu querido, como é triste saber que muitos conosco não se arrependem. Muitos não tomam o caminho do arrependimento. Porque arrependimento, meu querido, é duas etapas. Primeiro, reconhecer que está errado. Segundo, tomar o caminho de volta. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Foi isso que aconteceu com Davi. Foi isso que aconteceu com vários homens na palavra de Deus. Estão lá para que você olhe para o erro deles e não cometa os mesmos. E a última coisa que, para a gente se preparar para os últimos dias, é mantendo a nossa santidade intacta. Os versículos 22 a 24 diz: por isso vou fazê-la adoecer,
e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como elas dizem os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tiatira tira uma igreja de porta larga, e que todos ali, e muitos ali, estavam caminhando para a condenação, perderam o compromisso com Deus. O que esse texto está me dizendo, meu querido? Não vai haver desculpas diante de Jesus. Você não vai colocar a sua responsabilidade no outro, você não vai projetar culpa, como diz a psicanálise e a psicologia. Ah, foi a mulher que tu me deste. Ah, foi a serpente. Eu te dei a palavra que rege a sua vida, e é com ela que você vence o engano. Eu te dei a palavra. É através da palavra que Tiatira precisava confirmar aquilo que Deus queria para ela. Deus nos dá a palavra para que sejamos firmados na verdade. E além da palavra, Ele te deu algo que está selado no teu coração, que se tu és filho de Deus, você tem um Espírito Santo que te ajuda a discernir o engano da verdade. Ah, meu querido, existe um grande equívoco nessa teologia liberal, achando que o Deus do Antigo Testamento se converteu ao Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que é amoroso no Antigo Testamento é o mesmo Deus hoje, mas o mesmo Deus justo no Antigo Testamento continua sendo Deus justo hoje. Deus, Ele é imutável, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Tiago declara isso no capítulo 1, versículo 16 a 18, diz assim: não se deixe enganar, porque toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Meu querido, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Deus sempre foi e sempre será amor, sempre terá compaixão, sempre terá misericórdia, mas Deus também continua sendo justo com a sua ira sobre o pecado. Não se engane. Meu querido, um grande engano da igreja de Tiatira e a igreja contemporânea hoje é em achar que Satanás não está com as suas artimanhas atuando. Meu querido, ele começa a induzir na igreja, levar a igreja a pensar em novidades. A Bíblia não é mais suficiente, não, pastor. Olha, nós precisamos fazer isso aqui. Olha, nós precisamos fazer aquilo outro. Olha, não, nós precisamos dar um jeitinho aqui, porque, olha, aquele irmão lá, sabe, nós precisamos dar um jeito. Não precisamos pintar a igreja de preto. Precisamos colocar umas luzinhas bacanas aqui, então, para ver se atrai. Se Cristo não for suficiente, nada será. Cristo é suficiente. Meu querido, aí imagina a situação dos cristãos de Tiatira, os fiéis. Eles, além de enfrentar uma sociedade corrompida pelo pecado, ele ainda tinha que enfrentar os irmãos que eram fracos na fé, com influência negativa. Membros inconstantes, levados de um lado para o outro. Estava se tornando um fardo pesado na igreja, nunca se firmava. Não importa o discipulado, não importa o trabalho, não importa a célula, não importa nada que tinha, eles não se firmavam. Por quê? Porque o coração deles não estava em Deus. O coração dele estava nas coisas do mundo. Meus queridos, isso é tão perigoso, mas tão perigoso, o engano é tão sutil, que muitas das vezes nós estamos aqui com o nosso coração pensando num evento lá fora. Nós às vezes estamos numa comunhão espiritual com os nossos irmãos em Cristo. Ontem teve isso. Nós estávamos ali, irmãos,
em comunhão, mas no mesmo momento estava em comunhão, estava acontecendo um evento lá fora, bombando, que ainda paga ingresso. O nosso era gratuito. Tinha um cachorro quente top com refrigerante, ninguém pagou 1 centavo, mas estava gente. Que Deus tenha misericórdia, que talvez tinha gente do nosso meio, estava lá, no banquete de Satanás, sendo seduzida por Jezabel. Com o quê? O que era o comércio, meu irmão? Um banquete de sacrifício para ídolo, onde tinha imoralidade sexual. Meu irmão, eu estou falando com propriedade. Aquilo que estava acontecendo em Tiatira acontece diariamente nas cidades. Expoíta, exposição, eventos, tudo isso. E o que arde no coração, infelizmente, dos nossos membros, é mais desejo de estar lá do que estar aqui. A igreja de Tiatira estava contaminada pelo pecado. Mas sabe o que me alivia? O que me traz alegria? É que Deus não trata na baciada. Não é por causa dos infiéis que eu serei julgado. Jesus aqui está dizendo, olha, Cristo está do nosso lado, nos ajudando, nos apoiando. Ele tem cuidado de nós, Ele alivia a nossa carga, Ele sabe das nossas lutas. Ele fala assim, meu querido, eu não vou colocar mais peso não, eu vou trazer alívio. Ele nos colocou seu fardo que é leve, seu jugo que é suave. O Cristo então promete àquela igreja, promete a nós, que não vai colocar nada mais pesado, porque Ele sabe do que nós temos passado e como está difícil. Ele nos garante que aquilo que passamos é momentâneo e que em breve passará e nós seremos vitoriosos com Ele. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós suportamos todas as adversidades que surgem e continuarão surgindo. Meu querido, a santidade de vida e de caráter é uma marca da igreja verdadeira. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas é a confirmação do seu propósito. Porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. E todos aqueles que vivem em santidade vivem em novidade de vida. Termino com os versículos de 25 a 29. Tão somente apeguem-se com a firmeza o que vocês têm, até que eu venha. Porque aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará com um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu querido, aqui João está fazendo uma referência a Jeremias. Quando Jeremias vai à casa do olheiro. E quando ele vai à casa do olheiro, ele vai com o vaso quebrado. Para ser o quê? Restituído. O que João está dizendo para essa igreja é falar assim, olha, é tempo de se arrepender. Mesmo quebrado, Deus tem poder para fazer tudo de novo. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo para nós, tem algo novo para a igreja. Deus tem algo novo. E aqui, meu querido, o que me chama a atenção é que ele fala assim, ó, eu lhe darei a estrela da manhã. A maior alegria do cristão é ter Cristo. Eu sei que nós ganharemos muito mais, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos, o que Deus preparou e tem preparado para aqueles que o amam segundo o seu propósito. Eu sei que tem muito mais, mas ele diz assim, olha, eu lhes darei a estrela da manhã. Meu querido, Cristo é o que é mais precioso do nosso coração. A recompensa é ter Cristo. A recompensa é ter Cristo. Ele é o nosso galardão, Ele é o nosso amado, Ele é o amado da nossa alma, e estar com Ele sempre.
Precisamos continuar buscando a Cristo mais do que qualquer coisa. Precisamos estar satisfeitos nele, ter Ele conosco. E não é, meu querido, uma busca para experimentar a vitória no céu, não é a vitória na terra. Busque uma comunhão com Deus hoje. Esteja satisfeito na presença dEle. Porque, meu querido, não há nada nesse mundo que vai satisfazer os vazios do seu coração. Nada. A satisfação verdadeira vem do Espírito Santo de Deus. E somente Cristo pode dar. Cuidado. O bicho de goiaba não é goiaba. Que Deus cuide do seu coração. Que Deus cuide da sua vida. E que você busque viver uma vida pura, honrando ao Senhor. Porque Ele satisfaz o nosso coração. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar. Meus queridos, essa semana eu estava conversando com um pastor. Os filhos deles fazem aula com o Kleber aqui durante a semana. Eu estava conversando com ele. E aí ele me fez uma pergunta e eu confesso que eu fiquei com medo de responder. Porque o coração dele é um coração verdadeiro de amar a Deus e querer fazer a obra do Senhor, mas ele estava com uma perspectiva muito errada. Ele estava com medo do que Deus estava trazendo para ele falar à igreja, porque ele estava com medo de perder pessoas. Mas eu disse para ele o seguinte, meu querido: se você perder a Cristo, você perdeu tudo. E aí eu fiz a pergunta para ele: Jesus veio morrer por todos? Ele falou assim: claro, pastor André, ele veio morrer por todos. Mas ele veio discipular todos? Aí ele parou, pensou. E aí ele ficou na dúvida, falou assim: pastor, agora você me apertou. Quando os discípulos estavam com Jesus, e junto dos discípulos tinham mais outros discípulos, e Jesus traz uma palavra dura. Os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Senhor, mas essa palavra é dura de suportar, é difícil de engolir. E aí Jesus disse o quê? Por quê? Porque muitos estavam indo embora. O que Jesus disse? Quer ir com eles? Vá. Pedro, cheio do Espírito Santo: para onde irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus morreu por todos, mas Jesus acompanha aqueles que querem acompanhá-lo. E para acompanhar, meu querido, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Que o Senhor nos ajude a diariamente, meu querido, buscar ao Senhor, negando os nossos desejos, negando a nossa carne, tomando a nossa cruz diária, que é uma cruz que não se compara à cruz dele. Porque Ele mesmo diz: essa cruz é leve, ela é suave, porque você não vai carregar sozinho, eu vou carregar com você. E a gente continua seguindo o Senhor. Siga Jesus, porque Jesus vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu coração e vai te fazer crescer. Confie nisso, meu querido. Deus falou muito essa semana no meu coração. Não é possível abraçar todas as coisas. Abrace o Senhor e deixe Ele cuidar do resto. Baixe sua cabeça. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse dia dos pais. Porque, ó Pai, o maior Pai nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho por nós. Nós sabemos que nós não somos família perfeita, nós sabemos que não somos homens e mulheres perfeitos, e muitas das vezes, ó Pai, nós projetamos a nossa culpa no outro.
Mas o Senhor nos manda olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Pai, não permita que essa larva do engano entre no nosso coração. Nos firme na Tua palavra, nos ajude, Pai, a confiar no Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Proteja, ó Pai, aqueles fracos na fé. Proteja aqueles, ó Pai, que têm sido seduzidos por Jezabel. Como o Senhor mesmo disse na Tua palavra, estou dando a oportunidade deles se arrependerem. Pai, em nome de Jesus, que eles se arrependam. Volte para a Tua casa, o Senhor está de braços abertos para recebê-los. Em nome de Jesus, Pai. Porque como o Senhor os amou, nós os amamos. E queremos, ó Pai, que eles sejam usados plenamente pelo Senhor e que não negocie a sua santidade. Em nome de Jesus, cuide da Tua igreja, cuide de cada família aqui. Pai, proteja seus corações, proteja a sua vida. Que eles não olhem para os homens, mas eles olhem para o Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Agora que o amor de Deus Pai, esse amor imensurável, a graça remidora e salvífica de Cristo Jesus na cruz, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, mas especialmente com a Igreja Batista Central, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.